Deputado Mauro Benevides Filho, bom dia para o senhor. Bom dia a você, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a você, Camarote, que está aqui conosco na manhã de hoje. Na realidade, ainda desde a própria campanha presidencial, Milton, o PDT nós propusemos um modelo de previdência, porque já lá nós interpretávamos que era necessário uma correção na questão previdenciária, não somente no âmbito do governo federal, que apresenta um déficit no seu regime próprio da ordem de 93 bilhões de reais, como também no regime próprio de previdência dos estados brasileiros, que somados, todos eles, isso deve alcançar os números que estão rondando da ordem de 90 bilhões, a minha equipe já me produziu 94 bilhões, números de 2018. E no regime geral, você tem toda essa conotação aí que inclusive se coloca BPC, que não é previdência, mas trata de trabalhador rural, trata do sistema de capitalização, que é o que eu vou falar agora nesse momento. Pois é, por isso que eu queria entender, o que é um sistema de capitalização? O que é a capitalização? Vamos lá. Existem dois modelos no mundo inteiro. Um é o modelo de repartição. O que é isso? Os atuais trabalhadores de hoje, ou servidores de hoje, pagam para um fundo e este fundo se compromete a pagar os aposentados de hoje e de ontem. Portanto, você não paga para si próprio, você não contribui para si próprio, para fazer a sua poupança, mas sim para pagar uma geração passada que está aposentada. Por isso que o nome é repartição. Você deposita para ser repartido, né, para aposentados e pensionistas de ontem. O regime de capitalização, no entanto, ele é um regime diferenciado porque as suas contribuições, ela vai para uma conta específica, pessoal e sua. Ou seja, todo mês você consegue acompanhar o volume que você vai construindo ao longo dos 35 anos, se homem, hoje proposto indo para 40, mulher 30 anos, enfim. Então é esse bolo que determina o volume ou tamanho, digo melhor, do que vai ser a sua aposentadoria no final do ano. Por isso que no sistema de capitalização, por definição, Milton, Cássia e Camarote, não há déficit. O charme do sistema de capitalização é porque ele não apresenta déficit no longo prazo. A partir do momento em que todos migrarem para o regime de capitalização, você tem um sistema que será blindado de déficit, que independe de flutuações da atividade econômica, que independe se Estado e a União estão saudáveis para poder pagar as suas aposentadorias. Só que o seguinte, no mundo inteiro, o regime de capitalização, e eu pesquisei 60 países no mundo inteiro, o regime de capitalização ele tem a contribuição do trabalhador e tem a contribuição patronal. Por isso que esse bolo se torna vantajoso para que as pessoas possam optar, né, por esse sistema. A PEC 06 de 2019, que nós vamos discutir hoje na comissão especial, do qual faço parte pelo meu partido, pelo PDT, dos 60 países, 59, todos eles têm contribuição patronal, menos o Chile, que é inclusive referência para o meu companheiro, meu amigo, ministro Paulo Guedes. Lá, ainda na ditadura do Pinochet, se instituiu o regime de capitalização sem contribuição patronal, o que gerou essas aposentadorias ao derredor do salário mínimo ou de menor valor, e nesse momento, Milton, que eu estou falando com vocês, já está no Congresso Nacional a proposta do governo federal do Chile para instituir a contribuição patronal. Inclusive, nós propusemos reduzir a alíquota, que hoje é 20%, nós estamos propondo, inclusive, reduzir para 11%, para diminuir o encargo sobre folha, mas jamais diminuir para 0%. Gerson. Eu queria aproveitar, deputado, o senhor já está estabelecendo uma diferença do seu regime de capitalização, da proposta que inclusive era de campanha do então candidato Ciro Gomes, para a do ministro Paulo Guedes. Eu queria saber outras diferenças desse regime de capitalização que o PDT está propondo para essa proposta que está sendo debatida pelo governo. Vamos lá, o que nós vamos propor e vamos apresentar hoje, formalmente,
depois de validar, Camarote, hoje na bancada, logo após a exposição do ministro Paulo Guedes, nós vamos nos reunir, eu vou apresentar com a assessoria do PDT uma proposta dos seguintes termos que eu vou adiantar aqui para você. É um sistema multipilar, ou seja, são 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar social, que em alguns países tem, outros não têm. Aqui no Brasil você faz isso pela LOAS, ou seja, pela Organização de Assistência Social, que o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, está propondo de R$ 400 a partir de 60 anos. Nós vamos propor um pilar social de um salário mínimo, como tem sido praticamente boa regra para aqueles que estão na camada menos favorecida. O segundo pilar é um pilar ainda de repartição, reparametrizado, com valor menor do que o teto do INSS, que hoje é 5.800, isso deverá ser reduzido para 4.000, a gente ainda está calculando esse valor 4.200, 3.800, porque isso reduz, reparametrizado, drasticamente o déficit do regime de repartição. O valor que exceder esse piso, ou seja, 3.800, 4.000 ou o que quer que seja, aí sim, você vai para o regime de capitalização, como tem hoje no FUNPRESP, que é o modelo de previdência de capitalização que existe hoje já para os servidores federais e que nesse momento que eu estou lhe falando, 10 estados brasileiros já aprovaram suas leis para exatamente fazer um corte, criar o sistema de capitalização subsequente a este novo teto que nós estamos propondo. Isso por si só, isso já dá um rebate ao longo de 10 anos, digo melhor, de aproximadamente entre 400 e 500 bilhões. E aí isso entra a regra da nova idade, nós não somos contra alterar a idade, não somos contra aumentar o tempo de contribuição. Mas, por exemplo, esse é um exemplo clássico. Uma mulher professora do regime próprio, se faltar um dia para ela se aposentar e a reforma for publicada, ela sai de 25 para 40 anos. Ou seja, não há regra de transição na PEC 06. E na nossa, nós vamos propor uma regra para que, obviamente uma regra não tão fácil, mas que essas pessoas que estão próximas da aposentadoria, que elas possam usufruir, por exemplo, só para ficar claro o que eu estou falando. No regime geral, há uma proposta que diz o seguinte: quem faltar 2 anos para se aposentar, você paga um pedágio de 50% e de lá você, portanto, não entra nas novas regras, você fica na regra antiga, obviamente que aí insere o fator previdenciário. Mas, de qualquer maneira, é uma regra de transição. Mas nos outros regimes, no regime geral, depois de 2 anos, e no regime próprio, que é o regime do servidor, não há regra de transição, que a gente vai apresentar também. Deputado, em relação a essa proposta de capitalização, queria entender um pouco mais essas diferenças em relação ao que aconteceu no Chile, já que é um modelo que é criticado porque as pessoas acabaram recebendo aposentadorias bem menores do que o que era previsto. Então a gente pode considerar que de diferença tem a questão da contribuição patronal e tem também alguma proposta por parte do senhor, do seu partido, em relação a algum programa assistencial para aposentadoria de pessoas mais pobres? É exatamente o pilar social que eu acabei de falar, por isso que ele é multipilar, ele é que vai ficar encarregado. Aí desta feita será uma conta transparente do que está misturado, porque no Brasil hoje, Cássia, as pessoas misturam déficit da Previdência com o orçamento da Seguridade Social. São duas coisas totalmente diferentes. Quem quer negar o déficit da Previdência usa o argumento do orçamento da Seguridade Social, que ele vem do artigo 195 da Constituição, onde lá estão inseridas todas as receitas e despesas que compõem. E lá dentro, a despesa previdenciária é uma delas. Nós estamos querendo separar a assistência social para ficar evidente, ficar claro, né, que valor é esse. O que separa, o que dá segurança no nosso sistema, porque qual é a idiosincrasia da capitalização por parte da grande maioria? É porque as pessoas temem que você paga durante 10 anos, 15 anos, aí tem uma crise no sistema financeiro, como teve em 2008 no mundo, há uma perda de 70% do que você contribuiu, então as pessoas temem
a ida, ou seja, a migração para esse sistema. Daí a razão de você manter um sistema de repartição como garantia, obviamente com um valor menor do que tem hoje, exatamente para estimular. E aí eu termino dizendo o seguinte: o regime de capitalização de contas individuais, a ênfase da imprensa tem sido dada exclusivamente na questão fiscal. Mas para os meus alunos lá na sala de aula, mais importante do que isso, é porque a capitalização de contas individuais, ela gera um funding adicional de poupança na economia brasileira que não tem. O Brasil poupa 14,5% do PIB de poupança, isso não é nada comparado com o mundo inteiro. Então, esses fundos de pensão vão assegurar financiamento às empresas de longo prazo, porque banco não capta com 6 meses, um CDB de 6 meses, para emprestar para construir Belo Monte em 10 anos. Somente os fundos previdenciários, eles cumprem esse papel no mundo inteiro, e essa é realmente o maior estímulo de crescimento da economia brasileira, advém disso. Agora, não pode ser um sistema puro, como a PEC 06 está propondo, nem muito menos, sem a contribuição patronal que arrasa o valor da aposentadoria. Deputado, deixa eu ouvir aqui a última pergunta aí do Gerson Camarote para uma rápida resposta sua também. Pois não. Então, fazer uma pergunta rápida e objetiva. Como é que o PDT recebeu a postura da deputada Tabita Amaral, que está apoiando a reforma da Previdência, o PDT que está se posicionando contra essa reforma da Previdência? Então, veja, o PDT se posicionou contra essa reforma, como a Tabita também. E eu também. Agora, eu estou trabalhando dentro do meu partido, ela tem estado comigo permanentemente. Nós estamos construindo essas alternativas que eu mencionei somente, Camarote, algumas delas, outras virão no final do dia, exatamente para dizer que, diferentemente de outros partidos, todo mundo só diz que é contra. Sou contra, sou contra. A nossa posição, que é o meu processo de convencimento, e hoje essa é a posição do partido, hoje essa é a posição do líder do partido na Câmara, que é o deputado André Figueiredo, nós vamos mostrar ao Brasil que, sendo contra essa, mas nós estamos a favor da nossa. E é isso que nós vamos tentar sensibilizar. Conversei com o presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, fiz uma exposição para ele, demonstrando a importância. Vou fazer isso para o relator, companheiro e amigo deputado Samuel. Quero ver se contagio no bom sentido, para que a gente possa ter uma reforma sólida, mas que não seja nesse padrão que está colocado aí, e é importante que a gente discuta esses detalhes lá na comissão. Deputado Mauro Benevides Filho, muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia, até uma nova oportunidade. Um abraço e bom dia.